Vamos lá? Oi! Hoje eu vou começar o terceiro programa já quebrando a minha primeira diretriz. Como eu falei no programa passado, a ideia do Terra Incógnita é simplesmente trazer para vocês que estão me vendo dicas de livros que não saíram no Brasil e que a gente não tem ideia se sairão ou não. Eu acompanho regularmente não só o mercado editorial brasileiro, como o mercado editorial americano e britânico para ver as vendas dos livros, né? Dos direitos dos livros, né? E tenho acompanhado isso já há muitos anos. E esse foi um dos motivos pelos quais eu criei o Terra Incógnita, justamente para poder falar para vocês de livros mais antigos que fizeram a minha cabeça, né? E que ainda fazem, né? Que para mim são referências na área da literatura fantástica, mais particularmente na ficção científica, e também falar de alguns lançamentos bem recentes que estão me chamando a atenção, né? Seja por causa não só da leitura, mas também dos autores que são pessoas cuja trajetória eu estou acompanhando e me interessam muito. Dessa vez eu vou desviar, eu vou reduzir, eu vou torcer um pouquinho a regra para mostrar para vocês um livro que saiu em 1982 no Brasil. Ele foi publicado nos Estados Unidos entre 79 e 80 e é um clássico moderno da ficção científica. Eu estou me referindo a Shikasta, de Doris Lessing. Doris Lessing é um caso muito interessante na literatura de ficção científica. Ela nasceu em 1919 na antiga Pérsia, hoje Irã. Então daqui a pouco vamos ter o centenário de Doris Lessing. Ela faleceu há mais ou menos uns 10 anos, acho que um pouco menos. E ela ganhou, um pouco antes disso, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E talvez eu não tenho registro disso, por favor, alguém me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, ela é a primeira e única autora de ficção científica a ter ganho o Prêmio Nobel. E por que ficção científica? Doris Lessing é muito conhecida por seus escritos políticos, né? Ela nasceu de pais ingleses no Irã, morou também na África do Sul muito tempo, morou no Zimbábue e depois na Inglaterra. E ela começou a escrever na década de 50 com uma saga chamada Children of Violence, né? Que até onde eu sei não foi publicada no Brasil. Tem a personagem Martha Quest, que é uma saga de 5 volumes e que vai aos poucos nos levando para um caminho que é um pouco ficção científica especulativa para aquela época. Depois disso nós temos na década de 70 Memórias de um Sobrevivente, que foi publicado no Brasil em 74 pela editora Nova Fronteira, com tradução de ninguém menos que Clarice Lispector. Isso mesmo. Clarice traduziu Doris Lessing, e o livro foi publicado um pouco antes de Clarice morrer. Depois disso, Doris Lessing escreveu este livro que eu mostrei para vocês aqui agora, Shikasta. Shikasta é o primeiro volume de uma série de 5 livros, mas antes que vocês me batam, eu vou pedir paciência para explicar. Esse é o primeiro livro de uma série de 5 livros que podem ser lidos separadamente. Shikasta, ele se basta. Olha, rimei. A questão é que o livro, esse primeiro livro da Doris Lessing, a saga de Canopus em Argos, ela fala da luta dos agentes do planeta, né, Canopus, para, vamos dizer assim, a palavra é muito imprecisa, vou explicar melhor daqui a pouco, tá? Moldar os destinos dos habitantes da Terra. Não é exatamente isso não, eu já vou explicar. A Doris Lessing, quando ela escreve Shikasta, ela pensou em fazer um volume só, mas as ideias foram se sucedendo de tal maneira, o world building dela ficou muito interessante, como vocês já vão ver, e simplesmente ela acabou desenvolvendo e desdobrando. Quando esse livro é publicado no Brasil, está no 4º volume a série, e aí depois ela escreve mais um 5º e amarra. Ela considera, embora engraçado, né, você vai ver, as orelhas de livros nunca são confiáveis, né? Orelhas de livros aqui são muito engraçados, porque tento falar que talvez seja uma ficção espacial e sociológica. Puta que pariu, né, gente? Não. É ficção científica mesmo. Tem aqui uma introdução da Doris Lessing,
observações preliminares, em que ela fala de ficção científica. E ela cita alguns autores, um, por exemplo, que nunca foi publicado no Brasil, que se chama Olaf Stapledon, que é autor de um clássico chamado Last and First Man, que foi o primeiro, talvez, a falar de ficção cósmica, de escala de bilhões de anos. E depois, logo depois de H.G. Wells, né? E Arthur C. Clarke, por exemplo, vai beber muito na fonte de Olaf Stapledon. Então ela demonstra aqui que ela conhece minimamente o pano de fundo da ficção científica e também livros sagrados. Então a história vai entrar um pouco pelo território do mito e da religião. E aí a gente começa a falar do que é o livro Shikashna. A história é bastante interessante pro tempo em que ela foi escrita. Começa com o relatório de um alienígena chamado Johor, que é de Canopus. Nesse universo criado por ela, a galáxia inteira é habitada, mas existem 3 planetas que vão ser o centro da ação envolvendo a Terra: Canopus, Sirius e Shamat. Na verdade, Canopus e Sirius vocês sabem que são estrelas, mas ela nunca diz o nome dos planetas que orbitam as estrelas. Então, o pessoal que é de Canopus é de uma espécie de império ou de confederação de planetas de Canopus. Sirius é a mesma coisa, e Shamat pertence ao Império Putiora. E o Império é descrito com uma maldade que é assim, mais ou menos os Klingon com os Cardassianos, se vocês conhecem ficção científica televisiva, principalmente de Star Trek, né? Eles são assim muito estereotipados na maldade. Mas ainda bem que Shamat aparece só 2 vezes nominalmente na história, né? A Shamat é citado várias vezes, mas os relatórios dos seres de Shamat só aparecem 2 vezes no livro e aí não comprometem, mas são muito ruins. Eles são mal escritos, inclusive. Mas como a Doris Lessing era um gênio da literatura, é claro que ela fez de propósito os textos serem mal escritos, talvez até para trollar os personagens, né? Porque o pessoal de Shamat realmente eles não só são muito maus, como são muito burros. E aí eu vou explicar. A história abrange um período desde o começo da humanidade. E aí é que a Doris Lessing faz uma coisa que talvez por isso o livro não tenha muito sucesso no Brasil, embora eu não entenda por quê. É uma saga galáctica, mas tudo se passa na Terra. Não há, embora ela mencione naves, que alguns dos emissários de Canopus vêm por naves, mas nem todos. Então o Johor, como eu falei agora há pouco, quando ele começa a fazer sua trajetória por Rohanda, que é o nome inicial que eles dão à Terra, e Rohanda quer dizer um planeta harmônico, um planeta bom, um planeta amoroso. Ele vai descrevendo a gerações em que o Johor vai tratando com as pessoas, o povo desse planeta. E aí tem umas pegadas meio interessantes, e assim, se você gosta de ficção científica hard, pisa devagar, vai com calma, tá? Porque vai ter momentos em que você talvez não goste muito do que você vai ler. Ela tem um tom meio esotérico, tá? Um tom meio eram os deuses astronautas. Quando eu era adolescente eu gostava disso, e eu não me incomodei. Há pouco tempo, pensando de novo nesse livro, e em outras passagens que me agradaram mais, eu fiquei preocupado e pensei assim, será que se eu ler esse livro aqui, hoje, eu vou conseguir fruir tão bem esse livro? Eu vou gostar desse livro? Será que não é uma pataquada da Doris Lessing? Será que ela não errou aí, não errou a mão? Me lembrei, por exemplo, da Margaret Atwood, né? Se vocês conhecem Margaret Atwood, a autora de O Conto da Aia, entre outros muitos livros. A Atwood, Oryx and Crake, né, que é o primeiro de uma trilogia que já está toda publicada no Brasil, portanto não vou falar muito da Atwood aqui, mas a Atwood durante muitos anos ela bateu de frente com o pessoal da ficção científica, dizendo que ela não fazia ficção científica, que ela falava de possibilidades reais para o presente no futuro. Isso é o que a ficção científica faz, senhora Atwood. Mas a Úrsula
Le Guin já deu o devido esporro na Etude, elas são amigas, inclusive, e depois não rolou nada, não rolou nenhuma treta. A Etude depois até escreveu um livro sobre ficção científica e, aos poucos, ela foi se acalmando e aceitando que ela também é uma escritora de ficção científica. A Doris Lessing, como eu falei agora há pouco na introdução aqui do livro, nunca teve esse problema de negar, ela nunca negou que ela também escreve ficção científica. Mas esse começo é uma coisa meio riponga, para ser bem franco com vocês. Porque o que acontece? Canopus manda emissários para cá, para cuidar dos humanos, que nesse momento da humanidade, dezenas de milhares de anos atrás, são muito longevos, chegam a 1000, 2000 anos de idade, e são super calmos, pacíficos e vivem em cidades geométricas. Cidades só de elementos naturais, você não tem industrialização nesse momento. E acontece que a partir daí, Shamat, que é um planeta do Império Putiora, ele começa a provocar um desequilíbrio nas emanações de Canopus. E aí que está a questão esotérica. Canopus se mantém ligado com a Terra através de um fio invisível de emanações que nunca são explicadas. É um raio de energia? Não se sabe. Ela usa essa palavra, emanações. Então é uma coisa meio esotérica, tipo, é uma energia mística, a força, né? Isso é um pouco difícil de aceitar, mas a maneira como ela compõe a sociedade é muito interessante. E aí, se você relaxar um pouco nisso aí e for seguindo a leitura, você vai começar a ver muita coisa bacana sobre política e sociedade, né, no texto da Doris. E aí, o que acontece? Ela vai colocando que Shamat, de alguma maneira, introduziu máquinas de metal que fazem com que esse fio de energia seja cortado, né? E as pessoas começam a sofrer as energias negativas de Shamat. E aí, entre outras coisas, as cidades em formas geométricas, que foram criadas exatamente para poder fazer com que essa transferência de energia fosse direta e harmoniosa, ela é quebrada. Então as pessoas passam a sentir mal-estar físico de estar nessas cidades geométricas, e elas saem apavoradas, elas saem desesperadas. Quem permanece fica louco ou morre. E aí Johor tenta fazer o que ele pode para preservar a memória entre os habitantes de Canopus, ou de Rohanda, que aí virou Shikasta, que é conhecido na língua de Canopus como o planeta ferido. Então Shikasta passa a ser o nome do livro, e o nome do planeta o tempo todo para Johor e o pessoal de Canopus. Ele quase não fala o nome Terra, mas ele vai citando os planetas, vai citando as coisas mais recentes. Depois o livro vai dar um salto e vai botar a partir de Primeira Guerra Mundial, várias coisas que vão acontecendo na Terra. E aí, o interessante nisso tudo aí começa a ficar legal, começa a ficar meio weird fiction, é que o Johor, a primeira vez que ele vem à Terra, ele usa uma nave. A segunda e todas as outras que ele vem depois, ele usa a Zona 6. E o que é a Zona 6? Existem 6 zonas, evidentemente, que separam a Terra dos outros planetas. E são planos dimensionais diferentes. Os outros planos vão ser descritos nos outros livros da saga, e não faz sentido mencioná-los aqui. Mas Zona 6 é muito interessante, porque a Zona 6 tem todas as características do que a gente, hoje em dia, convenciona chamar de reencarnação. A maneira como Doris Lessing descreve a Zona 6, ora aparece o bardo tibetano, que é o mundo dos mortos, onde os espíritos têm que andar durante alguns dias, são 42 dias, se não me engano, na tradição tibetana, até eles poderem reencarnar. E às vezes parece o plano espírita, plano dos espíritas, incluindo o umbral, onde você encontra criaturas e vampiros de energia. Isso é colocado. E essa parte realmente é bem interessante, essa parte eu gostei. Porque ela explica cientificamente, isso é um plano dimensional, né? Não é espiritual, como a gente gostaria de acreditar. E aí, a partir daí, ela começa a colocar a jornada de Johor e de alguns outros emissários, que vão tentando fazer com que ao longo dos milênios a cultura humana não se perca totalmente. E aí ela vai dar a entender que vários líderes espirituais da Terra, inclusive Buda e Jesus, foram gente de Canopus. Aí a gente entra de novo um pouco, não eram os deuses astronautas, ou eram as religiões astronautas, enfim. Mas é interessante a partir do momento que você vê essa interferência dos alienígenas. E Johor vai virar, a última encarnação dele vai virar um inglês chamado George Sherban, que tem ascendência indiana, e cujos pais são um pesquisador e uma médica, e eles vão viajar para várias partes do mundo e acabam na Tunísia.
no norte da África, onde na década de 80 para 90, a Doris Lessing joga assim uma década à frente o livro, né, para a década de 90, as coisas estão se encaminhando para uma terceira guerra mundial. E aí é que, por isso que eu queria trazer esse livro à atenção de vocês. As descrições que ela faz são muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, por exemplo, ela está falando que tem a energia que era emanada para a Canópolis que foi cortada, faz com que as pessoas percam a empatia. E ela vai falar muito dos colonizadores, da escravidão negra e indígena. Então ela vai fazer um mosaico das dores do mundo no século XX, né? Fechando no século XX. Então ela coloca de processos de brutalização, e ela cita aqui, e é o mesmo com os conquistadores de um país que se convencem de que o povo cuja terra estão roubando é composto de criaturas sujas, primitivas, cruéis, comunistas, fascistas, capitalistas, amantes de negros, brancos miseráveis ou qualquer coisa que lhes venha à mente. É muito interessante porque a leitura vai levar você a pensar coisas muito diferentes ao longo do tempo. Esse tem um teor fortemente colonialista, esse livro. Mas a Doris Lessing não está defendendo o colonialismo. Ela coloca sim o pessoal de Canópolis meio que como benevolentes, mas eles mesmos se perguntam o tempo todo se o que eles estão fazendo é positivo. E esse é o lado bom da história, né? Embora eles se convençam de que sim, eles estão sendo bons porque a alternativa é muito pior. Shamat fez com que a Terra virasse o que essa merda que a gente vê hoje, né? Então ele vai explicando que até os edifícios gigantescos, tudo isso aí é obra de Shamat, né? Aí também bota uma coisa meio demoníaca e tudo mais, que de novo a gente pode chegar e dizer, puxa, isso não é muito legal. Mas, de novo, esqueçam isso. A partir do momento que George Sherburne fica adolescente e fica adulto, chega para os 19, 20 anos, ele se junta aos chamados Exércitos dos Jovens, que são organizações paramilitares, e não, apesar de ter esse nome, não são militares mesmo, o pessoal não anda armado, e eles quase que tomam o poder no mundo inteiro. Fazem uma espécie de revolução jovem. Seria assim, acho que o sonho de maio de 68, e talvez de alguns anos atrás aqui no Brasil, realizado. E quando os jovens tomam o poder, eles começam a fazer várias reuniões em vários países do mundo. E o George, nessa época, que está trabalhando num campo de refugiados na Tunísia e está cuidando de crianças, principalmente, ele é chamado como um dos delegados para uma mega reunião que vai ter na Grécia. E essa reunião que tem na Grécia é muito interessante, porque junta todo mundo, junta os capitalistas, junta os comunistas, junta todo mundo querendo impedir esse pessoal de se reunir ou de desacreditá-los, dizer que eles não são tão importantes ou interessantes assim. E quase conseguem. Eu não vou entrar em muitos detalhes mais, mas, por exemplo, a cena do julgamento da raça branca é uma coisa fenomenal. A Doris Lessing começa a brincar justamente com todos esses conceitos religiosos, políticos, e explicar como é que todo mundo, não tem ninguém que preste nessa história, né? Não tem ninguém que funcione direito nessa história. Toda política é composta de gente que não faz sentido, né, no nosso mundo. Então, o que acontece? Ela vai citando essas situações todas e quase que não tem uma história fixa. São vários relatórios, cartas, diários. O George tem 2 irmãos, né, a Rachel e o Benjamin. Eles são de origem judaica também, tem uma parte judaica e uma parte indiana. Então é uma coisa muito misturada, é muito legal isso. Né? Eles não são religiosos, eles são todos assimilados e começam justamente a discutir. Né? O Benjamin é um cara mais pé no chão, meio britânico típico. A Rachel, ela tem um amor incestuoso pelo George. Mas esse amor incestuoso faz ela também ser uma espécie de militante. E mesmo não acreditando muito na figura do George, que acaba sendo quase que endeusado, quase como o novo Jesus. E aí uma coisa que não é spoiler, porque eu suspeito isso, não é deixado muito claro. Johor, George, Jesus. Será? Ou não? Eu não faço ideia. E eu espero que vocês, em algum momento, cheguem a essa conclusão ou a outra conclusão. Eu vou já terminando aqui, porque já estou quase no final, já me estendi muito, e teria muita coisa para dizer. Eu fiz várias marcações, porque é um livro fabuloso. Esse foi um livro que fez a minha cabeça. Minha mãe comprou para mim quando eu tinha 13 anos de idade. Essa edição, inclusive, não é minha, essa edição é do pai da Camila Condini. Eu agradeço muito a você, Camila, que me emprestou esse livro quando eu comentei há um tempo atrás que eu queria lê-lo. Juro que eu vou devolver daqui a uns 2 dias. Eu comprei a edição em inglês, para ser franco, gente, mas eu não consegui ler em inglês. Eu estava tão ligado a essa tradução. Essa tradução foi feita pela Aulide Soares Rodrigues, com quem eu tenho uma ligação especial. A dona Aulide,
infelizmente já falecida, ela já era uma senhora quando eu comecei a traduzir há 31 anos atrás. E a gente se encontrou uma vez aí nas traduções da vida, porque eu e ela juntos dividimos os volumes dos livros de sangue do Clive Barker. Ela traduziu os volumes 1 e 3 e eu traduzi os outros, 2, 4, 5, 6. Essa tradução dela é ótima, é super tranquila para ler. Tem umas curiosidades, por exemplo, quando ela cita OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, era uma sigla que não era muito conhecida no Brasil na época, e ela bota uma nota de rodapé para explicar. E uma palavrinha muito simples que hoje em dia todo mundo já conhece, infelizmente, por questões de desastres naturais, que é tsunami. Até esse comecinho dos anos 80, as pessoas não sabiam no Brasil o que era um tsunami, né? Nem se era um tsunami ou uma tsunami. Eu vou deixar isso aqui para vocês discutirem, porque eu não estou com saco para isso hoje. Eu quero só dizer para vocês que foi um prazer falar sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham tido prazer em ouvir esse comentário. Não sei se chega a ser uma resenha, né? Eu tenho feito os comentários meio assim, né? Animados, meio empolgados. Mas eu queria dizer o seguinte, valeu a pena quebrar essa regra. Esse livro não foi traduzido ainda de novo. Esse livro já está há mais de 20 anos esgotado e quem publica atualmente é a Companhia das Letras. Então, pessoal da companhia, se alguém está me vendo agora aqui, por favor, reconsiderem retraduzir Shikasta. Vale a pena. Obrigado a todos e até o próximo programa.